Olá pessoal, eu sou o Osmar, mediador presencial do Polo de Duque de Caxias. E eu trouxe aqui uma questão para a gente resolver sobre as leis de Newton, mais especificamente sobre plano inclinado. Então aqui a ideia da questão é que tem um corpo subindo um plano inclinado com velocidade de módulo constante e sobre esse corpo está sendo aplicada uma força F. A gente tem como dado do problema aí que existe atrito, né? Foi dado tanto o coeficiente de atrito estático como cinético, foi dada a massa do corpo, né? E também dado o ângulo alfa. Então a nossa ideia aí é encontrar qual é o valor, né, do módulo dessa força F, de forma que esse corpo possa subir esse plano inclinado com velocidade constante. Então nosso primeiro passo em problemas desse tipo é, né, representar as forças que estão atuando no corpo. Então ele já disse que existe atrito, a gente já pode representar, né? Aliás, antes disso a gente pode definir já o nosso sistema de eixos, tá? Eu vou definir esse referencial aqui para que meus cálculos fiquem mais fáceis. E com isso eu posso representar as forças que estão atuando nesse corpo. Uma das forças é o atrito, né? Conforme ele já disse que existe atrito. Então eu tenho aqui uma força de atrito, tá? O vetor força de atrito, que está se opondo ao movimento. Outra força que atua aí é uma força normal. E outra força que atua é uma força peso. Então essas são as nossas 4 forças que estão atuando nesse corpo do nosso problema. Então agora, para a gente começar a resolver essa questão, a gente pode aplicar a segunda lei de Newton. O que diz a segunda lei de Newton? Ela diz, é uma equação vetorial que diz que o somatório vetorial das forças é igual a massa vezes aceleração. Onde a gente pode se recordar, né, que cada um desses vetores que estão representando essas forças, ele pode ser escrito como uma soma de dois vetores projetados, e de forma que esses dois vetores, cada um desses dois vetores projetados, tem uma componente, né, associada, seja ao vetor projetado no caso de AX, uma componente associada ao eixo X e uma componente associada ao eixo Y. Então, para a gente poder relembrar rapidamente essa parte, né, se a gente tiver um vetor A, vou escrever ele assim, a gente pode pensar que esse vetor A pode ser escrito como uma soma de dois vetores projetados, um no eixo X e o outro no eixo Y. Por sua vez, cada um desses vetores projetados pode ser escrito como uma componente, né, e associada aí a um vetor unitário. Né, aqui é AX, desculpa, vetor projetado. E a mesma coisa, o vetor projetado AY pode ser escrito como uma componente AY associada aí ao vetor unitário J. Logo, o meu vetor A pode ser escrito como um AXI mais um AYJ, onde esses valores de AX e AY, né, no caso componentes, podem ser positivos ou negativos. Naturalmente, se o meu vetor projetado AX estiver no mesmo sentido do eixo X que eu defini, a minha componente será positiva, em X. Se ele estiver no sentido contrário, essa componente será negativa. E a mesma coisa, a mesma análise pode ser feita para o vetor projetado AY. Né? Então, dado aqui, né, o nosso lembrete, a gente pode continuar resolvendo a nossa questão. Então, o nosso somatório vetorial de forças, ele vai poder ser escrito como? Como a força F mais a força normal, mais a força peso, mais a força de atrito, é igual a massa vezes aceleração. Observando que o corpo está em movimento, né? Ele está em velocidade constante, então já dá para a gente saber que essa força de atrito é uma força de atrito cinética. Por sua vez, né, cada uma dessas forças ela pode ser escrita como
uma soma de dois vetores projetados, né? E por conseguinte, né, com componentes e vetores unitários associados a cada direção. Então a gente pode reescrever essa equação da seguinte forma. A gente tem que fxi mais fyj mais nxi mais nyj mais pxi mais pyj mais fatx i mais fatyj. Tudo isso é igual a massa vezes a xi mais a yj. Então eu tenho aí. Então agora o meu trabalho para poder reescrever essa equação vai ser tentar encontrar cada uma dessas componentes dessas forças, né? A gente já pode tirar algumas análises aí, né, do nosso problema. A gente está vendo que o vetor F, ele é um vetor que já está na direção do eixo X, né? E também tem o mesmo sentido do eixo X. Então, esse vetor F, ele só vai ter componente em X. O vetor força de atrito, ele também está na direção do eixo X, né? Nesse caso, ele está no sentido contrário ao eixo X. Então a gente já pode ver, né, que essa componente em X do vetor força de atrito, ela vai ser uma componente negativa, diferentemente da componente em X do vetor força F, que vai ter uma componente positiva. O vetor força normal, ele está na mesma direção do eixo Y, né? Então, naturalmente, ele não terá componente em X, só terá componente em Y. E essa componente será positiva. O vetor força-peso é diferente, né? Porque ele não está em nenhum dos dois eixos, né? Ou seja, ele será dado com uma composição, onde eu poderia escrevê-lo da seguinte forma. Eu poderia escrever ele como uma soma de dois vetores projetados, né? Um em cada direção, um em X e um Y, né? Então eu teria aqui um vetor projetado PY e um vetor projetado PX. E esse ângulo aqui, ó, seria o ângulo alfa. Isso eu deixo para vocês como exercício para descobrir que esse ângulo é o ângulo alfa. Então, com isso, o meu vetor força-peso, né, ele vai ter duas componentes, uma em X e uma em Y. Por quê? Porque ele foi escrito como essa soma de dois vetores projetados, né, e os dois vetores aí eles existem, né, eles não são nulos em cada um desses eixos. À medida que eu escrevi esses dois vetores projetados PY e PX, eu poderia naturalmente riscar esse vetor P, tirar ele daí. A gente pode partir para uma análise dele logo, né? Da figura, a gente percebe que eu poderia escrever aquele conjunto de forças da seguinte forma. Eu tenho aqui, né, meu vetor peso, eu tenho aqui esse vetor e eu tenho esse aqui. Ora, se eu olhar aqui, né, eu vou ter um triângulo aqui. Vou ter um triângulo, onde esse ângulo vale alfa. Esse tamanho do triângulo vale justamente o módulo do meu vetor peso. Esse cateto aqui do triângulo, né, vai ser o módulo do meu vetor projetado PY, e aqui o cateto de baixo vai ser o módulo do meu vetor projetado PX. E com isso, eu posso descobrir, né, pelas relações da trigonometria, eu posso descobrir quanto vale esses tamanhos aí dos meus catetos, que vão estar representando os módulos dos meus vetores projetados PX e PY. Dá para ver por aqui que o módulo de PY será dado pelo módulo de P, que sendo no caso meu vetor P, eu vou escrever ele sem a barrinha, eu vou escrever assim. Eu não vou fazer isso com meus vetores projetados,
mas com o meu vetor, com meus vetores lá, que são os vetores que estão originais, né, que estão lá no corpo, eu vou escrever ele assim. Então é dado por um P vezes o cosseno de alfa. Ao mesmo tempo que o módulo do meu vetor Px pode ser escrito como P vezes seno de alfa. E com isso, se eu voltar na figura, eu consigo perceber que o meu vetor projetado Px, ele está no sentido contrário ao meu eixo x, né? Então a componente de Px, ela vai ser negativa. A mesma coisa com o vetor projetado Py. Ele tem um sentido contrário ao eixo y. Então a sua componente associada também será negativa. Então, se eu quiser escrever o meu vetor projetado, eu vou ter que Py será dado como menos P cosseno de alfa J. E Px será menos P seno de alfa I. Onde a gente sabe que menos P vale mg. Então isso aqui, na verdade, é menos mg cosseno de alfa J. E aqui é menos mg seno de alfa I. Onde esse mg é justamente o módulo do meu vetor força-peso. Com isso, eu posso aí voltar a analisar o restante das minhas forças para eu poder reescrever a minha equação de Newton aí, né, essa minha equação da segunda lei de Newton, que por enquanto aí está numa forma obscura, né, em função das componentes e desses vetores unitários. Olhando para a força F, conforme eu havia falado, a gente consegue perceber que essa força F ela está na direção do eixo x, ou seja, a sua componente y é nula e a sua componente em x ela é positiva, né? Então, ao mesmo tempo que o módulo do vetor projetado fx é justamente igual ao módulo de f. Então, eu posso escrever minhas componentes da seguinte forma. Eu vou escrever um mais aqui, né? Poderia ser omitido, mas só para dizer que o meu vetor aí projetado fx, que nesse caso é a mesma coisa que o meu vetor f, ele tem o mesmo sentido do eixo x, ao mesmo tempo que a componente em y seria nula. Então, descobri quanto vale as minhas componentes do vetor força F. Agora vamos partir para o vetor normal. O vetor normal ele está na direção do eixo y e tem o mesmo sentido do eixo y. Já dá para ver que a componente x dele é nula e a componente em y dele vale, né, mais n, né? Porque lembra que ali no nosso caso o vetor força normal e o vetor projetado da força normal em y são a mesma coisa. Partindo agora para a força de atrito, a gente tem que a força de atrito em x, se a gente olhar lá, ela tem um sentido contrário ao sentido do eixo x. E ao mesmo tempo, se eu fosse projetar ela no eixo, a gente ia ver que o vetor força de atrito e o vetor força de atrito projetado em x são o mesmo. E ao mesmo tempo, em y, eu não tenho a projeção. A projeção seria nula. Então, eu posso escrever ela da seguinte forma, né? Menos φ. A gente sabe também lá do ensino médio, né,
que aí tem movimento, a gente pode escrever ela da seguinte forma. Né? O coeficiente de atrito cinético multiplicado aí pela normal. Ao mesmo tempo, a força de atrito em Y, a componente da força de atrito em Y é nula. Em relação ao meu vetor força-peso, eu já descobri quanto vale Px. Vale menos mg, essa componente, né? Seria esses valores aqui, ó. Componente x, componente y. Então, a componente x vale menos mg seno de alfa. A componente y vale menos mg cosseno de alfa. Com isso, então, agora, falta aceleração ainda. Esse vetor aceleração. O problema já nos fala, conforme eu tinha comentado no início, que o corpo está subindo com velocidade constante. Se o corpo está subindo com velocidade constante, não tem aceleração. Então, a aceleração, nesse caso, é nula. Tanto em x quanto em y. Agora sim, com esses dados, eu posso voltar à minha equação da segunda lei de Newton, né? Essa daqui, e reescrever ela. Então, vamos reescrevê-la aqui na parte de baixo. Observando que eu poderia já até dividir ela em dois eixos. Então, vou dividir ela no eixo x, seria fx mais nx mais px mais φ em x é igual a m a x. E aí fazer as devidas substituições, né? Eu vou ter f mais 0 menos mg seno de alfa menos φ é igual a 0. Ao mesmo tempo, para o eixo y, eu vou ter 0 mais n mais 0 menos mg cosseno de alfa é igual a 0. Ora, dessa segunda equação, eu já consigo ver que a minha normal é igual a mg cosseno de alfa. Então, eu vou chamar isso aqui de equação 1 e a de baixo de equação 2. Então, a nossa ideia agora é substituir uma equação na outra. Porque justamente, né, o meu problema está pedindo quanto vale o módulo dessa força F. Né? Lembrando que o módulo dessa força F, conforme eu havia dito que iria escrever, né, é dado pela letra F pura, que é a que a gente está considerando lá nas contas, que agora a gente abriu aí a segunda lei de Newton. Então, voltando, eu vou reescrever minha equação aqui na próxima página. Vem aqui F menos mg seno de alfa menos φ é igual a 0. Onde eu já tinha também descoberto o valor do φ, né? O valor do φ valia o coeficiente de atrito cinético, né? Menos, ou seja, menos φ. Desculpa, F menos mg seno alfa menos n, que é igual a 0. Onde também o meu n é igual a mg cosseno de alfa. Substituindo essa equação nessa primeira, eu tenho então que f
menos mg seno de alfa menos coeficiente de atrito cinético vezes mg cosseno de alfa é igual a zero. Logo, eu posso, então, escrever que F é igual a mg seno de alfa mais coeficiente de atrito cinético vezes mg cosseno de alfa. Colocando aqui em evidência o mg, então vem que é igual a força, o módulo da minha força F é igual a mg vezes seno de alfa mais coeficiente de atrito cinético vezes o cosseno de alfa. Então, se eu tiver uma força que possui aí esse valor, né, onde eu resolvi de forma literal, né, eu vou ter o meu corpo subindo, naquelas condições dadas, subindo com movimento, com velocidade constante, aquele plano inclinado.